Pessoal, hoje eu vou trazer aqui um tema para vocês que eu reputo de extrema importância, porque com a reforma trabalhista, nós tivemos muitas alterações dentro da CLT. E uma delas foi a exclusão, até deixar anotado aqui, da cláusula de contenção. O que é essa cláusula de contenção? Eu vou mudar aqui para vocês, eu vou explicar o seguinte. Vejam só. Lá no artigo 8º, o parágrafo único, o antigo parágrafo único da CLT, dizia o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. O que isso significava? Significava o seguinte: que o direito comum ele era sim fonte subsidiária do direito do trabalho, mas se algo fosse incompatível, ele não seria aplicado. E aí, e a isso se dava o nome de cláusula de contenção. Mas veio a reforma trabalhista, através da Lei 13.467, lá em 2017, e fez uma alteração no parágrafo único. Transformou ele em parágrafo primeiro e dispôs o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Ou seja, a reforma trabalhista excluiu essa cláusula de contenção. E a partir daí, o que aconteceu? Nós tivemos aí eh, duas correntes, tá bom? Explicando essa questão da cláusula de contenção, da aplicação do direito comum ao direito do trabalho. E aí eu deixei anotado aqui essas duas correntes. A primeira corrente é a corrente reformista. O que ela entende? O que ela traz? Ela traz que vai existir aí a primazia do negociado sobre o legislado. Então, o que vai prevalecer é a autonomia da vontade. Então, a aplicação do direito subsidiário, do direito comum, que será aplicado de forma subsidiária, ela deve prevalecer sobre o direito do trabalho, ainda que for incompatível. Esse é o entendimento dessa corrente reformista. Mas nós temos aí a corrente tradicionalista. O que ela traz? A corrente tradicionalista, vocês podem até deduzir, ela traz o seguinte: que a finalidade dessa alteração na legislação trabalhista, ela ocorreu para quê? Para melhorar a redação do artigo. Por quê? Porque por uma questão óbvia que o que for incompatível com o direito do trabalho não será aplicado. Então, se eu tenho o direito comum a ser aplicado no direito do trabalho, mas ele for incompatível com as regras do direito do trabalho, e aí eu estou falando do direito do trabalho como um todo, tá? E não especificadamente um determinado assunto, o direito comum ele não vai poder ser aplicado. E com razão, porque não faz sentido algum nós temos a aplicação do direito comum como fonte subsidiária que contrarie uma norma trabalhista. Então eu queria trazer isso aqui para vocês, por quê? Porque eu achei interessante, eu achei de grande valia, porque num primeiro momento, quando nós lemos aí o parágrafo primeiro do artigo 8º, ele dá a entender que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho e ponto final. E claro, se você pega a antiga redação, que era do parágrafo único, vocês vão ver que foi excluída essa parte naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais destes. Então, dá a entender, no primeiro momento, que a aplicação do direito comum de forma subsidiária, ele vai ser fonte subsidiária do direito do trabalho, mas ele pode ser aplicado em todos os casos, ainda que for incompatível. Tanto é verdade que surgiu a corrente reformista, que entende que sim, que o direito comum ele é fonte subsidiária do direito do trabalho e ele vai ser aplicado em qualquer caso, mesmo que seja incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho. E aí vem a corrente tradicionalista e fala assim: não, calma aí, não é isso
que a reforma quis dizer. Ela quis melhorar a redação do artigo 8º, no seu parágrafo 1º. Entretanto, isso não significa, isso não autoriza a aplicação do direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho em todos os casos, mesmo que for incompatível. Então, tem que sim respeitar aí os princípios fundamentais do direito do trabalho. E sim, o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho? Sim, é. Mas naquilo que for incompatível, ele não será aplicado. Perfeito? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.